o silêncio das borboletas azuis. Alex sempre soube que a morte da irmã, Clara, era uma ferida que nunca cicatrizaria. Mas feridas às vezes não sangram, elas apenas doem em silêncio, como um osso quebrado que nunca sarou direito. E em Santa Luzia do Mirim, cidade onde o tempo parecia ter se enrolado em si mesmo como um novelos de lã velha, as pessoas aprendiam a conviver com suas dores sem fazer alarde. Era 12 de maio, o dia em que Clara deveria ter completado 40 anos, se não tivesse morrido aos 15, afogada no Rio das Almas, aquele curso d'água traiçoeiro que serpenteava atrás da casa dos Fernandes. Alex, agora com 40, ainda se lembrava do cheiro de terra molhada naquela tarde, do grito da mãe que parecia ter rasgado o céu ao meio, da maneira como o pai, um homem de poucas palavras, havia se ajoelhado na margem e ficado ali, imóvel, como se também quisesse se dissolver na água. Mas naquele 12 de maio, 25 anos depois, algo aconteceu. Alex trabalhava como professor de história no colégio local, um prédio amarelado pelo sol e pelo tempo, onde as crianças aprendiam mais sobre a vida observando as rachaduras nas paredes do que nos livros. Ele estava corrigindo provas quando a diretora, Dona Marisa, entrou em sua sala com uma expressão que não era nem de preocupação, nem de alívio, mas de algo estranho, como se tivesse visto um fantasma que não a assustara, apenas a deixara confusa. Alex, tem uma mulher na secretaria perguntando por você. Disse que é sua irmã. Ele riu. Um riso seco sem graça, daquele tipo que sai quando o corpo não sabe como reagir a uma piada de mau gosto. Minha irmã está morta, Dona Marisa. Eu sei. Mas ela insiste. E a diretora hesitou, como se as palavras fossem pedras pesadas. Ela tem uma marca no pulso. Uma cicatriz em forma de borboleta. Você não me deixou contar isso antes, mas eu me lembro que a Clara tinha uma igual. O lápis de Alex quebrou entre seus dedos. A mulher na secretaria não se parecia com Clara. Ou melhor, se parecia e não se parecia, como aqueles desenhos que as crianças fazem quando tentam copiar um rosto de memória. Os traços estão lá, mas algo está distorcido, como se o tempo tivesse passado o dedo sobre eles e os borrado. Seu cabelo, que antes era um negro profundo, agora tinha mechas grises, e seus olhos, aqueles olhos verdes que Alex lembrava como faróis na escuridão, estavam opacos, como se tivessem visto coisas demais. Eu sei que você não vai acreditar, ela disse, e sua voz era iguinha a de Clara, mas mais baixa, como se tivesse sido enterrada e desenterrada muitas vezes. Mas eu sou eu. Clara morreu, Alex repetiu, mais para si mesmo do que para ela. Nós a enterramos. Ela sorriu, um gesto triste que não chegava aos olhos. Vocês enterraram uma mentira. E então ela contou. Não havia sido um afogamento. Clara não tinha escorregado nas pedras como todos acreditaram. Ela tinha sido levada. Não por um homem, não por um animal, mas por algo que a cidade chamava de as que tomam, mulheres que viviam nas margens, nas entrelinhas, nas histórias que as avós contavam às netas antes de dormir, mulheres que não eram bem mulheres, ou que já tinham sido, ou que nunca chegariam a ser. Elas pegavam meninas como Clara, as que tinham fogo nos olhos, as que queriam mais do que a cidade podia dar, e as levavam para um lugar onde o tempo era diferente. Elas me disseram que eu poderia voltar, Clara explicou. Mas só quando alguém que me amasse muito precisasse de mim. Só quando a minha ausência doesse mais do que a minha presença. Alex sentiu o chão oscilar. 25 anos. 25 anos em que ele havia chorado uma irmã que não estava morta, em que havia visitado um túmulo vazio, em que havia vivido uma vida baseada em uma mentira tão grande que agora ele não sabia mais o que era real. Por que agora? Ele perguntou e sua voz soou como a de um menino. Clara olhou para as mãos, para a cicatriz em forma de borboleta que ela mesma havia feito aos 12 anos, com uma faca de cozinha roubada, porque queria marcar a pele com algo bonito antes que a vida marcasse com coisas feias. Porque você parou de me procurar, ela disse. Você deixou de me chamar nos seus sonhos. Alex não tinha percebido, mas era verdade. Nos últimos meses, ele havia parado de sonhar com Clara. Havia parado de sentir sua falta como uma faca, e passado a senti-la como uma sombra, algo que estava sempre ali, mas que não doía mais. E agora ela estava de volta não como um fantasma, mas como carne e osso, e ele não sabia se deveria abraçá-la ou correr. O que você quer? Ele perguntou. Clara sorriu de novo, e dessa vez o sorriso chegou aos olhos, mas eles brilharam de uma maneira que Alex não reconheceu. Eu quero que você me ajude a voltar para onde eu estava. Porque havia uma coisa que ela não havia contado ainda, as que tomam não deixavam suas escolhas irem embora tão facilmente. E Clara havia fugido. A cidade de Santa Luzia do Mirim começou a mudar depois que Clara voltou. Pequenas coisas primeiro,
As borboletas azuis que só apareciam no verão começaram a ser vistas em pleno maio, voando em círculos sobre o Rio das Almas. Os cachorros uivavam à noite não para a lua, mas para algo além dela. E as pessoas começaram a sonhar com água, com afogamentos com mãos que as puxavam para baixo. Alex tentou ignorar. Ele levou Clara para a casa onde haviam crescido, agora vazia desde que os pais morreram, e tentou tratá-la como se ela fosse apenas uma irmã que havia voltado de uma longa viagem. Mas Clara não comia, não dormia. Às vezes ele a encontrava de pé no quintal, olhando para o rio, como se esperasse que algo emergisse das águas escuras. Você não pode ficar, ela disse uma noite, enquanto Alex tentava convencê-la a tomar um chá. Elas vão vir, e quando vierem não vão só querer me levar, vão querer você também. Por quê? Alex sentiu um calafrio. O que eu tenho a ver com isso? Clara olhou com uma tristeza que parecia mais velha que o mundo. Porque você sempre soube que eu não tinha morrido. Alguma parte de você sempre soube. E isso faz de você um chamariz. Ele queria negar, mas não conseguiu. Porque era verdade. Em todos aqueles anos, em todos aqueles 12 de maio, em todas aquelas noites em que ele olhava para o rio e sentia algo olhando de volta, ele havia sentido. Havia sabido. Havia escolhido não saber. Na manhã do terceiro dia, as mulheres chegaram. Elas não bateram na porta. Não fizeram barulho. Simplesmente estavam lá, em pé na sala, como se sempre tivessem estado. Eram 3, ou talvez fossem muitas, porque seus corpos pareciam se sobrepor, como páginas de um livro amassadas. Suas roupas eram feitas de tecidos que não existiam, cores que mudavam quando você piscava, padrões que se moviam sozinhos. E seus olhos eram como o rio à noite, escuros, profundos, cheios de coisas que se mexiam lá no fundo. Você fugiu, Clara, disse uma delas, e sua voz era como o som de água correndo sobre pedras. Isso não é permitido. Clara não recuou. Ela apenas segurou a mão de Alex com força, como se isso pudesse impedi-las de levá-la. Eu tinha que ver ele, ela disse. Só mais uma vez. A mulher, se é que era uma mulher, sorriu. Seus dentes eram muito brancos, muito afiados. Você sabe as regras. Nada sai de lá. Nada volta. A não ser que seja trocado. Alex sentiu o sangue gelar. Trocado? Ele perguntou, mesmo já sabendo a resposta. Alguém tem que tomar seu lugar, disse outra, e seu hálito cheirava a algas e terra molhada. Alguém que também saiba a verdade. Alguém que também tenha sido escolhido. Clara olhou para Alex e nos seus olhos ele viu tudo. O medo, a culpa, o amor que havia levado a voltar, mesmo sabendo o preço. Não, ele disse, apertando sua mão de volta. Não vou deixar. Mas Clara sorriu, e dessa vez o sorriso era só dela, só da menina que havia sido antes de tudo. Você já deixou, ela sussurrou. Há muito tempo. E então as mulheres avançaram, e o mundo ficou escuro, e Alex sentiu mãos frias o puxando para baixo, para um lugar onde o tempo não passava da maneira certa, onde as borboletas eram azuis e voavam mesmo no inverno, onde a irmã que ele havia chorado por 25 anos ainda estava viva, esperando por ele do outro lado do rio. Quando acordou, estava na margem com a água lambendo seus pés. O sol brilhava, as crianças brincavam na rua, e ninguém parecia ter notado nada. Exceto por uma coisa, no pulso de Alex, onde antes não havia nada, agora havia uma cicatriz fresca, em forma de borboleta. Ele olhou para o rio, esperando ver Clara, esperando ver elas, mas só viu seu próprio reflexo, distorcido pelas ondas. E soube com uma certeza que doía que não estava mais em Santa Luzia do Mirim, ou que Santa Luzia do Mirim não era mais o que havia sido. Naquele momento Alex entendeu, algumas verdades são como rios. Elas nos levam embora, mesmo quando achamos que estamos parados. E algumas irmãs nunca morrem. Elas apenas esperam que a gente as alcance. Alex passou os dedos sobre a cicatriz no pulso, e a pele pareceu vibrar sob seu toque, como se a borboleta ainda estivesse viva, batendo as asas contra a carne. Não doía, mas coçava uma coceira profunda, daquelas que nascem nos ossos e sobem até a mente. Ele se lembrou do cheiro de terra molhada depois da chuva, do gosto do café com leite que Clara preparava quando achava que ninguém estava olhando, e de como as mãos dela tremiam um pouco ao segurar a xícara. Como se soubesse, pensou. Como se sempre soubesse. Foi então que notou o silêncio. Não o silêncio comum, aquele que existe entre uma risada e outra, entre o fim de uma música e o início de outra. Era um silêncio espesso, como se o ar tivesse engrossado de repente, como mel derramado sobre a cidade. As crianças ainda brincavam na rua, mas seus gritos não faziam som. Os pássaros voavam, mas suas asas não cortavam o vento.
Até o rio parecia ter parado de fluir, suas águas transformadas em um espelho imóvel, refletindo não a luz do sol, mas algo mais antigo, algo que piscava lá no fundo, como olhos abertos na escuridão. Alex se ajoelhou à beira da água e quando encostou a mão na superfície, ela não ondulou. Em vez disso, seus dedos afundaram devagar, como em gelatina fria, e algo o puxou. Não com força, não com violência. Era uma pressão suave, insistente como o convite de uma dança que ele já conhecia os passos, mas não se lembrava de ter aprendido. Do outro lado do rio, onde antes só havia mato e a sombra longa das árvores, agora se erguia uma casa. Não estava lá um minuto antes. Alex tinha certeza. Era uma casa pequena, de madeira escura com janelas estreitas e um telhado tão inclinado que parecia prestes a desabar. A pintura estava descascada em alguns lugares, revelando veias de um vermelho profundo, quase negro, como sangue seco. Na porta, pendurada por um prego enferrujado, balançava uma placa de madeira com letras desbotadas. Aqui se vendem lembranças. E outras coisas que você perdeu sem saber. O coração de Alex deu um salto tão forte que ele sentiu o gosto de metal na boca. Porque reconheceu a letra. Não pela forma, não pelo traçado, mas pela intenção por trás dela. Era a mesma caligrafia torta com que Clara escrevia bilhetes e escondeva debaixo do seu travesseiro quando eles eram crianças. Não conte pra mãe que eu peguei o doce da despensa. Ou, se você acordar de noite e ouvir alguém chorando no porão, finja que está dormindo. Não é pra você. Ele se levantou, as pernas trêmulas, e deu um passo em direção à casa. O chão sob seus pés não era mais terra batida, mas um tapete de folhas secas que não faziam barulho ao serem pisadas. O ar cheirava a canela queimada e a algo mais, um perfume doce e podre ao mesmo tempo, como flores deixadas apodrecer dentro de um armário fechado. Quando chegou à porta não precisou bater. Ela se abriu sozinha, rangendo nos gonzos como um suspiro longo demais. Dentro não havia corredores nem cômodos. Havia camadas. A parede mais próxima estava coberta por fotografias em preto e branco, todas da mesma menina, Clara, em idades diferentes, sorrindo, chorando, dormindo, com os olhos abertos demais, como se estivesse vendo algo além da lente. Mas as fotos não estavam pregadas, estavam crescendo na parede, como se fossem parte dela, como se a madeira tivesse dado à luz aquelas imagens. No centro do cômodo, se é que aquilo podia ser chamado de cômodo, havia uma mesa redonda, coberta por um pano de renda amarelado. Sobre ela, um único objeto, um relógio de bolso aberto com os ponteiros parados nas 13h27. O mesmo horário em que Clara havia desaparecido anos atrás. E atrás da mesa, sentada em uma cadeira que não tinha encosto, estava ela. Não era Clara. Não exatamente. Era Clara como Alex se lembrava dela nos sonhos, aqueles sonhos em que ela aparecia com roupas que nunca usará em vida, com um sorriso que doía de tão largo, com os cabelos mais longos do que deveriam ser. Mas também era Clara como ele não se lembrava, com os olhos muito claros, quase brancos, e as unhas compridas, pintadas de um rosa desbotado, como se tivessem sido mergulhadas em suco de framboesa há décadas. Você demorou, disse ela, e sua voz era um sussurro que vinha de todos os lados ao mesmo tempo, como se não saísse apenas da sua boca, mas das paredes do chão, da própria pele de Alex. Mas eu sabia que você viria. Sempre soube. Alex tentou falar, mas sua garganta estava seca, como se alguém tivesse enchido sua boca de areia. Quando finalmente conseguiu engolir, o que saiu foi uma pergunta que ele não sabia que tinha. O que você é? Clara, ou o que quer que fosse, e o som foi como vidro quebrando dentro de um copo d'água. Eu sou o que sobrou quando você esqueceu. Sou o que cresceu no lugar do que você enterrou. Ela esticou a mão sobre a mesa, e Alex viu que entre seus dedos finos havia fios transparentes, como teias de aranha, que se estendiam até as fotos na parede, até o relógio, até ele. Você acha que as pessoas morrem mesmo, Alex? Ou só a gente para de vê-las? Um dos fios se soltou da parede e veio em sua direção, enrolando-se em seu pulso, bem onde estava a cicatriz. Não doía. Pelo contrário, era como se algo que sempre esteve errado finalmente se encaixasse no lugar. Você tem uma escolha, continuou Clara. E agora sua voz era apenas um eco dentro da cabeça de Alex, como se ela estivesse falando de dentro dele. Pode voltar. Pode fingir que nada disso aconteceu, que eu nunca existi, que Santa Luzia do Mirim ainda é só uma cidadezinha esquecida no meio do nada. Ou pode lembrar. Ela se inclinou para a frente, e pela primeira vez Alex viu que não havia sombra atrás dela. Nenhuma. Como se a luz a atravessasse sem encontrar resistência. Porque eu não sou só sua irmã, Alex. Eu sou todas as suas irmãs. Todas as meninas que você deixou para trás.
Todas as que você poderia ter salvado. E todas as que ainda estão esperando. Fora da casa, o rio voltou a fluir. As crianças voltaram a gritar. O mundo voltou a ter som. Mas Alex sabia que se olhasse para trás agora a casa não estaria mais lá. E que se olhasse para frente veria coisas que não queria ver. Ele respirou fundo, sentindo o fio no pulso pulsar como um segundo coração. O que eu tenho que fazer? Perguntou. Clara sorriu. E desta vez quando ela abriu a boca não saiu som. Saiu água. A água que jorrou da boca de Clara não era límpida nem turva. Era uma substância espessa, quase sólida, que se desdobrou no ar como um lençol vivo. Ao tocar o chão, não se espalhou, permaneceu suspensa, tremulando como pele de algum animal aquático invisível. Alex recuou, mas o líquido avançou, enrolando-se em seus tornozelos com uma precisão cirúrgica, frio demais para ser natural, quente demais para ser gelo. Não doía, mas lembrava. Cada gota que o tocava era uma memória que não era sua. Ele viu, através da água, o rosto de uma menina com tranças desfeitas, correndo por um corredor de hospital enquanto as luzes piscavam em código Morse. Ouviu o choro abafado de outra enrolada em um cobertor com estampa de ursos, enquanto alguém sussurrava "não conta para ninguém". Sentiu o gosto de sangue na boca, o peso de um corpo pequeno demorando a cair depois do empurrão. Você não entende, disse Clara, e sua voz agora vinha de dentro da água, distorcida como se falasse debaixo d'água e do outro lado de um vidro ao mesmo tempo. Não é sobre fazer, é sobre desfazer. O fio no pulso de Alex ardia. Ele olhou para baixo e viu que não era mais um fio, era uma linha de costura, grossa e irregular, como as que sua mãe usava para consertar bonecas. Só que esta linha não unia tecido, unia pele. E não a sua, a de dezenas de mãos pequenas, sobrepostas como páginas de um livro amassado. Cada ponto era um nome que ele não conseguia ler, mas sentia. Cada vez que você escolheu não ver, continuou Clara, e a água subiu até seus joelhos, agora com reflexos de janelas quebradas, você costurou uma criança no silêncio. Cada vez que virou a cara, você apertou um nó. Alex tentou se soltar, mas a linha no pulso se esticou, revelando que não estava presa a ele. Estava presa nele. E do outro lado, ele sentiu antes de ver. Havia uma agulha, enorme de osso ou marfim, com um olho tão largo que caberia um punho infantil. A agulha flutuava no ar, balançando levemente como se esperasse. Você não vai me dizer o que fazer? Alex engoliu em seco, a saliva grossa como cola. Não vai me dar uma missão, um mapa, uma porra de profecia? Clara riu, e o som foi o de uma torneira pingando em um banheiro abandonado. A água ao redor deles começou a girar, formando um redemoinho que não puxava para baixo, mas para dentro. Você já sabe, ela disse. Sempre soube. A única coisa que você não sabia é que a agulha também é sua. E então Alex entendeu. Não era sobre salvar as crianças. Era sobre descosturar. A linha no seu pulso não era um laço. Eram novelos de fios emaranhados, cada um representando uma escolha que ele não fez, um grito que abafou, um corpo que enterrou sem lápide. E a agulha não estava ali para costurar. Estava ali para arrancar. Comece por você, sussurrou Clara, e sua forma começou a se dissolver em gotículas que caíram no redemoinho sem fazer som. O primeiro ponto é sempre o mais difícil. A agulha desceu, não em direção ao chão, em direção à palma da mão de Alex. Ele sentiu a ponta tocar sua pele, não como dor, mas como verdade. E quando perfurou não saiu sangue. Saiu voz. A voz de uma menina que ele tinha esquecido no porão de uma casa amarela, há 20 anos. Finalmente, disse a voz. Agora você pode me ouvir. O fio que desfaz o mundo. A voz não era um eco. Era uma semente. Quando a agulha perfurou a palma de Alex, o fio que saía de seu pulso começou a se desenrolar sozinho, serpenteando pelo ar como uma cobra faminta. Cada volta que se desprendia revelava não uma memória, mas um portal. Janelas minúsculas onde as crianças que ele apagara, descosturara, agora o encaravam, não com ódio mas com uma curiosidade ancestral. Elas não queriam vingança. Queriam recomeçar. Você nos tirou do mundo, disse a menina do porão, estendendo a mão através do fio. Mas o mundo ainda está aqui. Clara, já quase toda dissolvida em névoa, sorriu com os dentes de uma deusa esquecida. Descosturar não é destruir, Alex. É desmontar para remendar de outro jeito. O fio em seu pulso se tensionou, puxando-o para frente. Não para o abismo, mas para dentro das próprias cicatrizes. Cada ponto que se desfez o levou a um lugar onde as crianças, agora adultas em realidades alternativas, viviam vidas que ele nunca lhes permitirá. A menina do porão era médica. O garoto da floresta poeta. A gêmea que ele afogara no rio, astronauta.
E então Alex entendeu. Ele não era o vilão da história. Era o erro de costura. A agulha, agora em suas mãos, brilhou como uma estrela cadente. Clara, já apenas um suspiro, sussurrou. Costure-os de volta. Mas desta vez, use o fio certo. Alex não hesitou. Enterrou a agulha no próprio peito, não para se matar, mas para reescrever. O fio o atravessou como um raio, tecendo de novo, átomo por átomo, em algo que não era mais um assassino, mas um portal. Seu corpo se desfez em linhas douradas, e onde antes havia um homem, agora havia uma ponte. As crianças, todas elas, atravessaram. Quando a última cruzou, a agulha caiu no chão e se transformou em uma flor de papel. No centro, uma palavra escrita com tinta de sangue seco. Perdão. E então, pela primeira vez em 20 anos, Alex respirou. Não como um homem, não como um monstro, mas como o primeiro ponto de uma costura nova.